O meu título é Viver como Cristão Todos os Dias. Cumprimento os meus professores, irmãos e irmãs e a todos com visualizar com a paz do Senhor Jesus. O texto base é Mateus, capítulo 12, versículos 1 a 8, que se diz: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós sabesseis o que significa, misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Oremos. Senhor Jesus, no teu santo nome eu clamo a ti, Senhor, que mande o teu Espírito Santo para me auxiliar neste trabalho que irei discutir. Peço, Senhor, que seja em minha vida no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, estamos diante de um texto bíblico bastante polêmico que envolve os mandamentos e a divindade de Jesus pela circunstância de agregar a ele a guarda do dia de sábado, pois a própria explicação de Jesus mostra o sentido do que seja certo ou não a respeito deste assunto. O texto lido traz informações importantes, pois, quando perguntado, Jesus afirma ser ele superior ao templo, quem dirá ao dia de sábado? Guardar o sábado tem misericórdia? Os seus seguidores devem ser preocupados em obedecê-lo com lógica, praticando a misericórdia que direciona para uma vida eterna. Então, eu passo a relatar o pano de fundo desta situação. Pois passavam Jesus pelos campos, certamente chegava de alguma viagem missionária, até pela condição dos discípulos, com tanta fome, pela necessidade alimentar, não atentou para o dia sabático guardado pelos locais daquela região israelita, mas Jesus tinha todo o conhecimento das Escrituras na mente. Não era lícito colherem, pois a colheita é trabalho e isso era proibido ali naquela época e região. Além da movimentação dos amigos de Jesus, deveria ter outras pessoas curiosas, quer seja em busca de curas, milagres, diversões e até alimentação, entre outras coisas. Seria também louvável imaginar que por onde Jesus andasse sempre haveria uma grande multidão em busca de interesses diversos. Jesus também demonstrando que seus discípulos precisavam buscar o seu próprio sustento, ele não faz milagres desnecessários. Então, os opositores ao mestre não cuidavam de outra coisa a não ser de vigiá-lo para tentar pegá-lo de alguma falha. Vendo estes deslizes dos discípulos, não tardaram para tentar incriminá-lo de alguma forma,
perguntaram a Jesus pela não guarda do dia de sábado, pois ali todos estavam sujeitos a este costume e ordenança e esperavam algum ponto divergente da parte do mestre. Dependendo da resposta de Jesus, eles, os perseguidores, poderiam acusá-lo de blasfêmia das Escrituras. Então, exalto, amados, viva como cristão todos os dias, pois os fariseus questionaram Jesus pelo desrespeito praticado pelos seus seguidores, e se isso fosse então questionado a vocês. Estes discípulos estavam com fome extrema e precisavam de alimento. A ideia farisaica era puni-los, não levando em conta a necessidade alimentar por trás desta situação. Pela a inveja, só via erros em Jesus, visto que isto nem existia, mas de alguma forma queria culpá-lo de algum jeito. Jesus defende, ensinando e mencionando as Escrituras, que Davi e seus companheiros também usaram do ilícito daquilo que não era permitido a eles, mas em circunstâncias de grande fome foi obrigado a comerem pães que era permitido somente aos sacerdotes servidores. Também fez uma comparação, os sacerdotes que serviam ao templo, que eles, sendo pecadores culpados, ficavam livres do pecado para servir no dia de sábado. Chama a atenção pela sua superioridade em relação ao templo, que tudo que ali fazia, pois que eles não sabiam do significado ministerial que ele, Jesus, exercia, pois se sabessem, seus joelhos estariam no chão e seus corações voltados aos seus ensinamentos. Jesus admoesta pela necessidade do amor ao próximo e largar de vez a ignorância por coisas tão vãs, tão insignificantes, para praticar ações de amor, não condenando os inocentes injustamente, por aquilo que é possível o perdão. Jesus confirma ser ele o Senhor do dia de sábado, sendo mais que qualquer costume ou ritualística, por amor que seja. Aqui Jesus e Deus têm os mesmos interesses, mesmo diante da acusação. Jesus assume uma atitude de respeito e seriedade para com os seus acusadores. Viva como cristão todos os dias, pois observamos que Jesus passava pelas searas e agora temos o privilégio dele passar pelo nosso conhecimento. Isso nos conduz a uma luz que ilumina nosso entendimento e costume cotidiano, e trazendo para o nosso tempo, podemos vivenciar ou viver desatentos com muitas coisas importantes. Temos trabalhado pecando sem saber e temos comido destes frutos sem policiar que existem guardas do inimigo nos observando e querendo saber se somos crentes mesmos. Tanto lá fora quanto aqui dentro sempre temos julgadores que ainda não compreendeu a razão da misericórdia oferecida por Jesus. Por este motivo e tantos outros devemos andar trabalhando e alimentando-se de modo próprio para a conduta de uma vida cristã adequada, não nos envergonhando de sermos cristãos em qualquer lugar que estivermos e dar bom testemunho de vida cristã. Se tiver que fazer algo, que isto seja lícito, fumar, beber, jogar, pode ser coisas legais, porém não edifica a sua vida, então evite. Isso poderá causar escândalo em sua vida. Se nos diligenciarmos, estaremos demonstrando que amamos mais
a Jesus do que a este mundo maluco. A regra é que todos somos pecadores culpados, mas os seguidores fiéis de Jesus não terão culpa naquele dia do juízo final. Devemos lembrar sempre da maioridade de Jesus quanto a tudo neste planeta, e que Ele seja o nosso único e suficiente Salvador. Você já imaginou da significância do seu ministério salvífico por nós? Sua morte e ressurreição para te salvar, que este amor proposto está à sua disposição, dependendo somente que você o aceite, que você tenha a vida pelo imenso favor sacrificial de Jesus, que todos nós estamos vivendo pelo querer de Deus Pai Javé. Assim sendo, devemos refletir se estamos vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus, que tem o mesmo querer de Deus para avançarmos rumo à eternidade. Se culpados, seremos condenados, se inocentes, seremos salvos, mas sejamos sinceros com nós mesmos, pois Jesus é nosso Senhor em tudo. Então, viva como cristão todos os dias da sua vida. Assim finalizo dizendo que chegue a qualquer lugar passeando com Jesus. Os vizinhos constatarão que você está de mãos dadas com o Mestre Maioral, e por isso você é superior a todos e sobressai de todos os embaraços, embora com bastante humildade. Você tem obedecido às leis brasileiras e os ordenamentos de Jesus, tem respeitado costumes, pontos de vista diferentes, afinal você também é diferente, pois seu alvo será conquistar mais pessoas para Jesus. Tem exercido o amor ordenado, praticando a misericórdia, fazendo da sua vida um autêntico cristão. Não tem deixado os inocentes serem condenados, mas sobretudo até os ímpios têm sido motivo de sua preocupação para levá-los a Jesus. Você traz alegria para as pessoas que o rodeiam. Então, concluo dizendo: nossas forças estão unidas, a minha, a sua, a de Jesus e a de Deus. Servimos a Jesus, que só está abaixo do Pai, e assim Ele e o Pai têm o mesmo interesse, a sua salvação. Agradeço aos ouvintes, aos meus professores e à instituição Unicesumar pela rica oportunidade. Amém.